a gente conversou sobre as gaiolinhas, né? Que são esses cativeiros, essas ideias com as quais a gente se identifica aqui no mundo. Porque a gente tem uma tendência a achar que o problema no mundo são as coisas, as pessoas, as ideias. Mas não é isso que é o problema é a sua identificação com isso. O que nos prende nas gaiolinhas, vamos lá. Esse papo aqui é sobre especialismo, tá? Que é um dos assuntos mais profundos de um curso em milagres. Não é à toa que no livro, né, tem vários capítulos no livro-texto dedicado a esse assunto, porque de fato é algo muito profundo. Então, quando você começa a entender a profundidade desse assunto, você começa a ficar bem atento. Só que aí a gente começa a pensar que o problema são as coisas, né? O que te prende são as coisas. Então, o problema é, sei lá, é a bebida, é o Instagram, é o relacionamento amoroso, afetivo, o relacionamento com a família, o seu relacionamento com o seu corpo. Aí a gente projeta essa culpa e fala, pronto, eu descobri. O problema é aquela pessoa, projeta isso literalmente, né? Esse é o jogo do ego, gente. Ele rotula e rejeita, né? E isso mantém o relacionamento especial na nossa mente. Parece que não, né? Porque a gente vai para o extremo e fala, se o problema é bebida, então é só eu parar de beber. Se o problema é a comida, então é só parar de comer. Se o problema... Vocês estão entendendo? Esse jogo do ego ainda te deixa preso na dualidade. Isso ainda é uma gaiola. Isso ainda te deixa no cativeiro, né? Preso às ilusões. A rejeição às formas é só o oposto do apego a elas. Então a gente precisa olhar para isso, né? O problema não são as formas em si, o problema é a sua identificação com elas, né? O relacionamento especial é justamente o quanto você se identifica com alguma coisa. Pode ser se identificar gerando o que parece ser uma relação de amor, de apego, ou pode ser se identificar numa relação de ódio, de rejeição, né? Que é a mesma coisa, você rejeitar algo, tá? Rejeitar uma ideia, rejeitar uma pessoa, rejeitar alguma coisa, é a mesma relação, vai te prender do mesmo jeito se você tiver uma relação que parece ser uma relação de amor ou de apego com aquilo. Então o problema não é a coisa em si, se você quer entender especialismo, esse é o ponto, não é a coisa em si, não é a pessoa, não é a forma, não é a situação, é a sua identificação com ela, é o seu apego a ela, entendeu? Quanto mais você valoriza aquela ideia, quanto mais apegado você é a ela, mais você tem uma relação especial e mais isso vai te gerar sofrimento, mesmo que pareça ser uma relação de amor ou que pareça ser uma relação de ódio. Então, em Curso de Milagres, Jesus nos ensina a ir além de tudo isso. É além, é não se identificar com nenhuma dessas ideias. É literalmente ir além mesmo, assim, entender que são só ideias, né? Não valorizar nenhuma. Então você vai, eu sinto, né, que com a prática do curso, pelo menos é o que acontece comigo, a forma como o Espírito Santo me guia a sair das minhas relações especiais, né, me levando além mesmo. Aquelas ideias que eram muito importantes, que eu valorizava muito, elas começam a perder o sentido. Então eu vou ficando num lugar mais neutro, né, que é o lugar da paz. O lugar da paz, gente, não está nesses extremos. Não é você se apegar a alguma coisa ou aquilo ser muito importante, especial para você, nem você rejeitar e falar, não quero mais saber disso. O lugar da paz é esse lugar neutro, né, onde você... São as primeiras lições de um curso de milagres. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Isso não significa nada, porque é justamente o significado que você dá a algo, né, que faz com que você se identifique com aquilo. Ou eu tenho dado a tudo que eu vejo o significado que tem para mim. Entendeu? E aí começa toda uma jornada espiritual super profunda para desfazer essas ideias especiais. E por que é tão importante? Porque a sua identificação com essas ideias te prendem em gaiolinhas que vão causar sofrimento em algum nível, em algum momento. Te prendem nessa ilusão, te prendem nesse mundo. Então é muito importante a gente entender como que funciona isso, tá? É claro que esse assunto, né, do especialismo é algo muito profundo, né? Em um vídeo aqui, uma reflexão, uma
não dá para entregar tudo que é, mas se você começar só entendendo que o ponto, né, o que te prende, o que te deixa na gaiola, no cativeiro, é o seu apego, é a sua identificação ou a sua rejeição a uma ideia, uma pessoa, uma situação, isso já te ajuda muito a trazer para a prática mesmo no dia a dia, você ficar atento ao que você rotula e rejeita e ao que você valoriza e ao que te atrai. É um treino de ficar bem atento mesmo. Olha, eu valorizo muito isso, olha, isso eu atraio muito, dá um passinho para trás, chama o Espírito Santo, porque ele tem uma relação especial. Isso aqui eu rejeito, eu rotulo, eu julgo muito, dá um passinho para trás, chama o Espírito Santo e deixa ele corrigir essa relação, né? E aí o bonito de um curso em milagres, que é o que ele fala com a gente em vários momentos do livro, principalmente do livro de exercício, por isso que a prática diária é tão importante, que vai te ajudando a elevar a mente para não se identificar com essas ideias, né? Vai literalmente te elevando, né? Que ele fala que uma ideia, se você pega uma lição e pratica ela inteiramente, ela é capaz de te libertar de todos os cativeiros, de todos os seus apegos, de todas as identificações que você tem com qualquer ideia. Uma lição que você pega e fala, eu vou considerar isso, eu vou realmente praticar isso, eu vou realmente trazer isso para o meu dia. Isso literalmente te coloca no que o curso chama de acima do campo de batalha, né? Aquelas ideias que antes te atraíam muito ou que te retraíam muito, começam a não ter efeito sobre você. E isso é resgatar o nosso poder, isso é resgatar a nossa verdadeira identidade. É assim que a gente corrige, cura, perdoa os relacionamentos especiais. Né? Nesse treino, no dia a dia, é assim, momento a momento, observando a sua mente e estando muito presente, assim, muito consciente às ideias que você valoriza, que te atraem ou que te retraem, que faz você se rejeitar. Tá bom? É muito, muito importante a gente olhar para isso, tá? Muito.